Toda hérnia de disco gera dor na coluna e nem toda dor na coluna é por causa de uma hérnia de disco. Hoje, nós sabemos que a minoria das condições das hérnias de disco vão gerar uma dor na sua coluna ou uma dor nas suas pernas. Ou seja, se você tem uma hérnia de disco, a hérnia de disco verdadeira, aquela que gera dor maior nas pernas, dor irradiada pelas pernas do que na própria coluna, formigamento, dormência, perca do movimento do pé, diminuição da força nas pernas, ela se caracteriza como uma hérnia de disco verdadeira. Essas sim são as principais causadoras da sua dor na coluna. As demais, que não geram nenhum desses sintomas citados, dificilmente elas têm poder ou força suficiente para gerar alguma dor na sua coluna. Ah, mas eu fiz o exame de imagem, deu no exame de imagem que eu tenho hérnia de disco. Beleza, isso é muito comum encontrar a partir dos nossos 35 anos. Ou seja, se você tem 35 anos ou mais, é muito comum a gente encontrar alterações na sua coluna. E essas alterações, a maioria delas, elas não têm a força necessária para produzir a sua dor. Ah, mas de onde vem a minha dor? A dor em si ela é multifatorial, então ela depende de várias coisas para ter uma resposta dolorosa. Então, ou seja, não é porque apareceu uma alteração no seu exame de imagem que obrigatoriamente você vai ter dor. A gente pode ter essas alterações e viver tranquilamente como se nada tivesse acontecendo na nossa coluna. E de fato não está acontecendo nada, porque são ajustes. Esses ajustes, da mesma forma que ocorre por fora, cabelo branco, rugas na pele, essas alterações também ocorrem por dentro. Eu prefiro chamar isso de ajuste. Por que ajuste? Da mesma forma que o teu cabelo vai ficando branco, a tua pele vai ficando mais enrugada, às vezes mais escura, às vezes mais clara, depende da condição que você tem. Isso é super normal de acontecer por causa da idade. E são as adaptações que vão gerando, e não é porque essas adaptações estão ocorrendo que obrigatoriamente ela está perdendo a função. O teu cabelo está na tua cabeça protegendo do sol, a sua sobrancelha também vai ficando branca e protege que o suor escorra e desça para os seus olhos, os cílios também. E a pele cumpre o papel para nos defender de agentes infecciosos. Ou seja, tudo bem ocorrer por fora essas alterações, agora ocorreu por dentro já é obrigatório a doer. Então, sabendo disso, não é porque está ocorrendo essas alterações lá nas suas articulações da coluna, um disco está mais desidratado, um disco está abaulado. Isso são nomes que a gente dá para a gente entender e classificar essas condições de alterações na coluna. E é perfeitamente normal a gente lidar com essas alterações ao longo da vida. Tem gente que nunca vai ter uma dor na coluna, mas mesmo assim essas alterações estão ocorrendo o tempo todo. Então, ou seja, a partir dos 35 anos é regra, todo mundo vai ter essas alterações. Uns mais, outros menos. E como é que a gente consegue lidar com uma condição de hérnia de disco? Antes disso, de eu explicar, eu vou me apresentar. Sou Anderson Vicentim, sou fisioterapeuta, especialista em dor e atendo de forma presencial em José Bonifácio e de forma online para o Brasil todo. Beleza. Sabendo que essas alterações vão acontecendo ao longo da vida, e uma hérnia de disco pode ocasionar uma dor real na sua coluna, uma dor de origem ciática mesmo, né, de uma origem inflamatória da sua coluna por conta da hérnia de disco, nós conseguimos manejar de algumas maneiras. A primeira delas é a gente compreender quais padrões de movimentos você está conseguindo fazer e quais deles vão aliviar ou piorar os seus sintomas. No primeiro momento, naquele quadro extremamente agudo, muita dor, muita dificuldade de movimento, nós vamos focar em posições que você consiga permanecer e que vá reduzir na sua intensidade da dor. Esse é o primeiro manejo. A gente pode utilizar de forma presencial no consultório as abordagens de terapia manual, reduzir aquela crise dolorosa através de manipulações, procedimentos de eletrotermofototerapia para reduzir a inflamação, reduzir o quadro doloroso. A gente consegue também utilizar, lógico, a orientação de um profissional adequado, medicamentos nessa fase aguda para a gente conseguir diminuir a inflamação local da coluna. Sabendo que a gente consegue ter esse primeiro manejo, a gente não vai ficar só engessado em cima disso. Conforme o tempo está passando, a sua inflamação na coluna vai diminuindo, porque aquela inflamação que ocorre justamente por causa que o conteúdo gelatinoso que saiu da sua... O conteúdo que está lá dentro da sua coluna, ele é gelatinoso e ele acaba
extravasando lá para fora e causando, ó, um empinçamento da raiz nervosa lá. E todo esse trajeto do nervo em si, ele vai criar uma inflamação. E essa inflamação ela vai perdurar durante um período. Após essa inflamação diminuir, ainda assim vai haver essa compressão, mas a inflamação ela diminui, por causa que o seu corpo inteligente vai criando adaptações necessárias para que ele consiga reduzir essa inflamação. A partir do momento que essa inflamação reduziu, ou deu uma amenizada, a gente consegue trabalhar com atividades. Essas atividades elas têm como objetivo melhorar essa capacidade de movimento sua e, óbvio, ter um controle maior diante da sua dor. Então, ou seja, não é porque você tem uma hérnia de disco na sua coluna que obrigatoriamente ela vai doer. E mesmo se ela gerar dor, a fisioterapia é o primeiro ponto de partida para a sua melhora. Lógico, você precisa de uma orientação, uma avaliação individualizada para que a gente consiga adequar as atividades que vão ser realizadas ao longo do tempo para você. Porque se a gente ficar fazendo simplesmente, por exemplo, alongamentos que vão às vezes piorar essa condição dolorosa, ficar forçando determinados movimentos que mais pioram a sua condição do que ajuda, a gente dá um passo para frente e dois para trás. Então a gente precisa de metas e objetivos muito esclarecidas para solucionar a sua dor no curto, médio e longo prazo. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Vou deixar meu Instagram aqui para vocês, meu link do WhatsApp para vocês entrarem em contato para esclarecer suas dúvidas e quem sabe até poder ajudar vocês de uma forma mais próxima. Aguardo vocês.